Fala galerinha, professor Rigel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2018, primeira aplicação. Um design de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, na qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias desse tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou na mesma coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Então, tabuleiro de dimensão 8 por 8, foi colocada aqui uma pecinha, né? Todas as peças estão na mesma linha e na mesma coluna, seria a zona de combate disso aí. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o design deve adotar, para esse tabuleiro é. Então, primeiro, toma cuidado porque aqui foi um exemplo, né? 8 por 8 é só um exemplo. O tabuleiro originalmente é n por n. Então, aqui eu vou ter n, aqui eu vou ter n casas. Então, uma vez que você coloque a primeira casa aqui no tabuleiro, essa região aqui de combate, ó, essa regiãozinha aqui, esse pedaço e esse pedaço, vai ter n-1 casas. Né? n-1 casas, nessa regiãozinha aqui. Por que n-1 casas? Porque são as n casas, mas você não vai botar a segunda peça no mesmo lugar da primeira. Né? Então, são n-1 casas. E aqui, essa região com essa região, também vão ter n-1 casas. Então, veja, ó, a zona de combate terá n-1 com n-1, 2n menos 2 casas. Né? 2n menos 2 casas. A zona de combate. De um total, veja, se o tabuleiro tem n casas, né, n por n, então o total aqui eu tenho n ao quadrado casas, né? Eu teria n ao quadrado casas ao todo. Só que você não vai botar a segunda peça no mesmo lugar da primeira. Então, você vai ter n ao quadrado menos 1, opções de casas ao total, né, para colocar essa segunda peça. Então, eu tenho 2n menos 2 opções para colocar a segunda peça na zona de combate da primeira, de um total de n ao quadrado menos 1 casas ao todo, já que você não pode botar a mesma peça na casa que já está ocupada. Aí, como ele quer a probabilidade, eu quero que a probabilidade que esteja na zona de combate seja inferior a 1/5. Então, quem vai ser essa probabilidade? A probabilidade vai ser favoráveis dividido pelo total. Favoráveis, 2n menos 2, dividido pelo total, que é n ao quadrado menos 1. E essa probabilidade tem que ser menor do que 1/5, inferior a 1/5. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou multiplicar os dois lados aqui por 5, né? E vou multiplicar também os dois lados por n ao quadrado menos 1. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 2n menos 2 dividido por n ao quadrado menos 1, vezes n ao quadrado menos 1. Você vê que eu multipliquei o 5 e o n ao quadrado menos 1. E do outro lado a mesma coisa, 1/5 vezes 5 vezes n ao quadrado menos 1. Professor, para que você fez essa multiplicação dos dois lados? Porque como é uma inequação, não é uma equação, eu não posso correr o risco de multiplicar isso aqui, né, cruzado. Eu vou acabar errando alguma coisa se eu multiplicar cruzado. Então, eu preferi multiplicar os dois lados pelo denominador desse e o denominador desse. Que é o cancela. Ó. Cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui, cancela aqui. Né? E aí, no final, você vai ter essa expressão. Ó. N ao quadrado menos 1 vezes 1 é maior, veja, o símbolo está virado para o lado dele, né? N ao quadrado menos 1 é maior do que, vou botar um parênteses aqui, do que quem? 10n menos 10. Né? 10n menos 10. Aí passando tudo para o lado de cá, vai ficar n ao quadrado menos 10n, que passa negativo, esse vai passar mais 10, né? Aí 10 menos 1
vai dar 9, né? Mais 9 tem que ser maior do que 0. E aí, o que é que eu vou pensar? Eu posso tentar resolver essa equaçãozinha aqui, ou então, se você tiver facilidade, você pode tentar por soma e produto, né? Essa equaçãozinha aqui, eu vou imaginar ele sendo igual a 0. Né? Imaginar, primeiramente, que ele seja igual a 0. São dois números que somados de 10 e multiplicados de 9. Então, seria 9 e 1. Né? O n' é 9, o n duas linhas é 1. Caso não perceba isso, você vai lá e tira o delta. Então, vamos tirar o delta. Ó. Quem vai ser o delta? O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí o delta vai dar quem? 100 menos 4 vezes 9, 36. Isso aqui vai dar 64. Então, quem vai ser o n? O n vai ser, ó, menos b, então 10, né? Mais ou menos, raiz de 64 é 8, dividido por 2a, que dá 2. E aí eu vou ter aqui o n' e o n duas linhas. Que, como eu comentei, né? N' vai ser quanto? Vai ser 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. E o n duas linhas vai ser 10 menos 8, que dá 2, dividido por 2, dá 1. Beleza. Aí, o que é que eu vou pensar agora? Eu vou pensar nisso aí como se fosse uma parábola, né? Imaginar essa expressão como sendo uma parábola. Então, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, tocando o eixo x, que no caso é o eixo n, né? Nos pontos 1 e 9. Então, seria uma parábola mais ou menos assim, ó. Parábola voltada para cima, tocando o eixo x, ou eixo n, né? Nos pontos 1 e 9. Então, esse ponto aqui é 1, esse ponto aqui é 9. E aí eu quero que esse valor seja maior do que 0. Onde é que ele vai ser maior do que 0? Ele vai ser maior do que 0 nessa região aqui e nessa região aqui, né? Onde ele é maior do que 0. Aqui no meio ele é menor do que 0. Então, ou esse n é menor do que 1, né? Ou esse n é menor do que 1, ou esse n é maior do que 9. Né? Aí, claro, o n não pode ser menor do que 1, né? Porque, no mínimo, a dimensão do tabuleiro é 2. Então, o n não pode ser menor que 1. Então, o n só pode ser maior do que 9. Aí, qual que é o primeiro número maior que 9? O primeiro número maior que 9 é 10. Gabarito da questão aí vai ser a letra D de dado. Beleza? Então, questãozinha bem chatinha mesmo, né? Uma questão envolve probabilidade e acaba resultando em uma inequação de segundo grau. Professor, eu poderia fazer testando essas respostas aqui, buscando qual delas aqui vai fazer com que isso seja menor do que 1/5? Poderia. Né? Poderia fazer simplesmente o teste das alternativas. Né? Aí você começava com 4, aí com 4 você ia perceber que ia dar provavelmente maior que 1/5. Aí com 6 ia dar maior que 1/5. Com 9 ia dar igual a 1/5, né? Porque 9 é um dos valores que zeram isso aqui. Aí com 10 seria o primeiro que daria menor do que 1/5. Ok? Então poderia fazer também testando essas alternativas. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro XP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.